Construir uma casa sem laje, será que vale a pena? No vídeo de hoje eu vou explicar as principais vantagens e desvantagens de colocar essa solução na sua casa, portanto fica até o final para entender tudo. Já se inscreve no canal para não perder outros conteúdos como esse. Nós estamos aqui na Casa Jardins, uma casa em estrutura metálica, tijolos ecológicos, que não utilizou laje, entrando exatamente no ponto onde eu vou fazer o fechamento do forro. Esse é um momento bem interessante de mostrar para vocês como que funciona uma casa sem laje, visto que, como eu disse, existem várias vantagens e desvantagens. Começando com as vantagens de se trabalhar uma casa sem laje, nós temos, claro, a questão do custo. Quando eu elimino totalmente essa laje da minha construção, eu estou não apenas eliminando o custo da laje em si, e é aqui que muitas pessoas fazem um pequeno comparativo entre com laje e sem laje e muitas vezes fala, não vale tanto a pena assim. Mas esse custo não pode parar apenas no sentido de ter uma laje ou não. O que eu quero dizer com isso? Se eu não tenho mais esse elemento estrutural pesado na minha construção, o que eu estou fazendo é deixando essa estrutura da casa como um todo mais leve e com isso, os meus pilares, as minhas vigas, a minha fundação precisará suportar uma carga muito menor e com isso o dimensionamento dela pode ser menor. Por exemplo, vamos supor que na sua construção você tinha até então, ao ter uma laje, um pilar de 30 por 30 para sustentar um ponto específico que tinha uma carga alta. Ao tirar toda essa laje, ao não ter mais esse peso em cima desse pilar, pode ser que em vez de ter 30 por 30, ele reduza para 20 por 20, 25 para 25. Então retirar essa laje vai deixar toda a sua estrutura mais leve e consequentemente mais barata. Além disso, quando eu retiro essa parte da laje, não estamos falando apenas na questão dos materiais, mas sim também da mão de obra. Esta construção, por exemplo, que é uma casa em estrutura metálica com tijolos ecológicos, toda a parte da estrutura metálica e cobertura eu faço ali no início da construção. Eu não tenho mais que montar uma laje, pois a minha cobertura é meu próprio telhado. Eu elimino esse trabalho da minha mão de obra e eu não sei por aí, mas na minha região o custo do metro quadrado para a montagem de laje é um custo alto, então eu já estou eliminando também isso em relação à parte da mão de obra. Além disso, da mesma forma que eu não tenho essa laje, eu não vou ter o tempo de montagem dela, não vou ter o escoramento que normalmente eu precisaria ter para fazer essa suportação da laje durante o período de cura desse concreto e com isso eu vou deixar essa construção totalmente livre para que eu possa ir para as próximas etapas de uma forma mais ágil. Entrando agora na parte de desvantagens, o principal item que as pessoas mais têm preocupação é em relação ao conforto térmico e acústico. Sem dúvidas, quando eu elimino uma laje, o que eu estou fazendo é eliminando um elemento que traz um conforto maior em relação à térmica e acústica. Quando eu tenho uma laje, o que acontece é que normalmente nas casas onde eu tenho telhado, eu vou ter uma laje, por cima dessa laje eu vou ter um telhado e esse espaço que eu crio entre o meu telhado e a minha laje é criado um bolsão de ar. Esse bolsão de ar faz com que a temperatura que está incidindo diretamente nas minhas telhas não tenha tanta força para chegar assim nos ambientes internos da casa. Ao eliminar uma laje, o que acontece é que eu não tenho mais esse bolsão de ar e não tenho mais esse elemento de proteção. Então, executar uma casa sem laje irá exigir que você trabalhe com uma telha diferente, uma telha termoacústica. Aqui nessa casa nós estamos utilizando uma telha termoacústica com preenchimento de PIR. Normalmente nós temos no mercado 3 preenchimentos principais: o EPS, que é o isopor, o PU, que é o poliuretano, e por fim o PIR. Eu já disse os 3 tipos de preenchimento em uma ordem de eficiência. Então nós temos a telha com preenchimento de EPS como uma telha de entrada, um pouco melhor é a telha de poliuretano e a melhor do mercado hoje para esse tipo de situação é a com preenchimento em PIR. Além disso, nós entramos na parte de acústica. Mais uma vez, se eu não tenho esse bolsão de ar criado entre a minha telha e a minha laje, a chuva, por exemplo, vai fazer um barulho diretamente nessa telha que vai acarretar em um barulho maior na parte interna da casa. Logo, se a questão do barulho quando chove é algo que te incomoda muito, talvez trabalhar sem laje não seja tão interessante assim. Eu tenho casas que já foram entregues, onde as pessoas já moram há um certo tempo, e eu já perguntei essa questão de barulho quando chove, eles disseram, Jonathan, de fato, quando chove, é um barulho um pouco maior do que nas outras casas que a gente já morou, mas nada que seja insuportável. Mas isso vai muito de pessoa para pessoa. Além disso, se eu estou trabalhando com essa casa sem laje, existem 2 opções em relação ao acabamento. Um acabamento de forro, onde eu vou esconder toda a questão da parte de infraestrutura que eu tenho, tubulações hidráulicas, tubulações elétricas, infraestrutura de ar-condicionado, portanto eu fecho tudo isso e não vou mais ver com esse forro, mas existe a possibilidade de trabalhar
totalmente sem forro também. Você vai ver a telha pela parte de baixo dela e existem telhas no mercado que são telhas forro próprias para isso. Porém, se a ideia sua é trabalhar com essa pegada um pouco mais industrial, com essa telha aparente, é muito importante que na definição do seu projeto de infraestrutura da parte elétrica e parte hidráulica, você converse com o seu projetista para que essas instalações, essas passagens, sejam feitas em sua grande maioria por baixo, pelo piso, e que elas subam nas paredes para que você tenha uma quantidade menor de infraestrutura passando por esse forro. Toda a parte de iluminação não tem para onde correr, você vai ter que ter pontos de iluminação no seu forro. Normalmente, quando a gente trabalha com essa infraestrutura aparente, existem tubulações próprias da linha industrial para que isso fique esteticamente bom. Estou falando que você precisa tomar muito cuidado com essa parte de infraestrutura, pois se não for pensado lá na fase de projetos, na fase de obras você vai ter que resolver e muitas vezes não será mais possível resolver e você acabará ficando com algo na sua casa que pode parecer uma gambiarra. Esse foi o nosso vídeo explicando sobre a solução de não utilizar laje na construção de vocês. Deixe aqui no comentário se você faria isso na sua casa, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.